Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! A gente vai falar também de Maranhão, não só de Maranhão, vamos falar sobre o Brasil. Eu vou te dar alguns tópicos aqui que eu consultei algumas pessoas, e as pessoas queriam ouvir alguns temas, né? Já que nós teremos, infelizmente, apenas 55 minutos, ou em torno disso, mas dá para falar sobre muita coisa. E um dos tópicos que as pessoas querem ouvir é sobre a tua experiência de ex-presidente da BTO, e você conhece bem o Brasil, né? Sobre a inequidade, sobre a questão de acesso aos transplantes. Então, você anota isso como um tópico da nossa conversa. Outro tópico, obviamente, as pessoas ficam muito curiosas quando, principalmente alunos, hoje eu dei aula de biologia lá na UFRJ, a nossa UFRJ, né, onde nós nos formamos, e falava sobre a nossa live e o pessoal, pô, cirurgião de transplante, eu queria muito, mas é muito difícil. É óbvio que é difícil, né? E a gente sabe que chegar ali no topo dessa pirâmide, da cadeia alimentar, como o pessoal chama, não é fácil. E, obviamente, a gente gostaria muito de ouvir a tua trajetória. E obviamente, também, né, já que você não faz disso um segredo, e em nome dos pacientes, eu agradeço, porque é muito bom quando nós somos seres humanos e precisamos da ajuda médica, você falar também sobre a tua experiência como paciente, né? Então, isso certamente é um dos pontos altos da nossa conversa, mas não vai ser o único. A gente quer ouvir o doutor Lúcio, o paciente Lúcio, o professor Lúcio, mas eu vou começar como o amigo Lúcio. Como é que você se Então, apresenta para as pessoas? E essa é a minha questão clássica nesse Nefrotalks que eu organizo, quer dizer, eu tenho a honra de ser o host uma vez por mês. Como é que você se apresenta para as pessoas, tirando todo o lado de currículo, que isso aí está do lado, está na internet? Quem é o Lúcio? então, Edu, assim, eu vou talvez começar de trás para frente para fugir um pouquinho a regra, tá? Tá do outro lado da história foi muito legal. Assim, é claro que eu falo isso porque eu estou bem. Assim, eu tenho nítida opinião disso. Assim. Ter precisado fazer um transplante de fígado, que foi a coisa que eu me dediquei a carreira inteira até aqui, foi desafiador, talvez foi essa palavra. Eu falava para todo mundo, você precisa de um transplante de fígado, e eu via a reação de todo mundo quando eu via isso a primeira vez. Todo mundo temia. E eu falava assim, eu não posso tremer. Foi desafiador saber todos os detalhes que eu ia enfrentar nessa história de precisar fazer um transplante e ter conseguido passar por isso e estar bem. E eu hoje, quando estou bem, isso é o maior presente. Hoje à noite, daqui a algumas horas, eu vou fazer um transplante com fígado que vem de Santa Catarina. E o receptor soube que ele precisava de transplante há 3 dias atrás. Caramba. Você é hepática aguda? Foi uma descompensação aguda de um cirrótico. E aí o MELD subiu muito, ele virou topo de fila e ele não estava na fila, ele entrou na fila 2 dias atrás. E quando eu estava conversando com ele, como todo doente, ele ficou morrendo de medo. E eu estava de roupa de centro cirúrgico quando conversei com esse doente, com esse paciente. E uma das coisas que ele me perguntou foi: deixa eu ver a sua cicatriz. Aí ele viu minha cicatriz e falou: é verdade mesmo? Aí ele falou assim: Que legal. pô, está tão bem, eu quero fazer o transplante. Agora eu quero muito fazer o transplante. Que bom. Então, isso foi muito legal. E isso tem acontecido com uma certa frequência no consultório. Então, Que hoje bom. eu vejo ter passado por isso foi um maior presente. Teve um médico que já tinha ido a 2 cirurgiões transplantadores, não quis fazer o transplante, e depois de uma conversa comigo de 45 minutos, 1 hora foi essa consulta, ele saiu do consultório decidido a fazer o transplante, já transplantou e está muito bem. Então, hoje, ter feito o transplante foi uma experiência incrível de vida, incrível, e que me deu um outro lado. Eu sempre chamava um doente para conversar com um paciente transplantado. Agora eu converso. Então, se o paciente
dá essa liberdade de eu poder dizer um pouquinho da minha história, eles, em geral, gostam muito. Isso foi muito legal. Parabéns. Como é que Eu vou, foi eu vou te, deixa eu só te tudo? interromper antes de você contar a história longa, te interrompendo, né? Isso vai acontecer com alguma frequência, eu te peço Claro, desculpas. Quando você quer nada. chegar a um tópico, mas nessa questão, de novo, né? Como médico transplantador também de rins, que você sabe que eu sou nefrologista, o que eu chego mais próximo é dizer assim, olha, se fosse a minha filha, se fosse alguém da minha família, eu faria isso, etc. Ou então alguém da minha equipe. Como você sabe, nós temos um médico da nossa equipe transplantado. Mas você sendo não só o médico que esclarece as dúvidas, mas o que faz o transplante, porque um clínico tem uma limitação, obviamente, né? E o cirurgião, como nós sabemos, é a única especialidade que acaba em ão, é muito maior. Então, o cirurgião de fígado, de transplante, paciente, isso aí não dá para barrar, né? Então, parabéns em nome dos pacientes, porque muitos médicos escondem as suas doenças e, portanto, permanece aquele Olimpo, aquele patamar que nós conhecemos, e você, ao descer desse patamar, se torna um médico ainda muito maior. Eu sempre fui um cirurgião que queria ser clínico, então, apesar do on do cirurgião, eu sempre gosto muito da parte clínica. E no transplante de fígado, quando eu comecei, a gente precisava ser também muito clínico. E aí, vamos lá, como é que foi a carreira, como é que você desenha a carreira para essas pessoas mais jovens? Isso é um dos tópicos. Como é que você começou? Mas eu queria ir um pouquinho além. Quando é que você sonhou pela primeira vez em ser um cirurgião e especificamente um transplantador? Não necessariamente de fígado, mas como é que foi a tua história, além da carreira? Porque a carreira, ela começa nos estudantes de medicina, eu imagino, né, no teu caso. Mas quando você sonhou em ser um cirurgião e um cirurgião de transplante? Então, o cirurgião jovem, ele sempre gosta de coisas muito desafiadoras. Assim, por isso gosta de trauma. Trauma é sempre desafiador. Você nunca sabe direito o que você vai encontrar. Eu gostava de trauma, mas eu tinha uma veia assim meio urológica. Eu tinha comprado o tratado de urologia quando eu era residente de cirurgia geral, pensando que ia fazer Interessante. por dia. E um dia, o professor Joaquim Ribeiro, que é uma pessoa que assim eu devo isso na minha carreira a ele, assim, me Encontrei com ele perguntou, hoje. Encontrei com ele hoje, me curiosamente. perguntou por acaso no corredor, falou assim: você não queria aprender a fazer transplante de fígado? E eu pensei naquilo, falei, será que eu queria? Assim, hoje em dia todo mundo sai do país muito fácil, é muito fácil essa comunicação. Não era impossível, mas era mais difícil do que hoje. Isso aqui, anos 90? Início dos anos 90, 94, para ser mais preciso. Tinha ocorrido um transplante de fígado na UFRJ, eu ainda estava no final da faculdade de medicina, eu soube de que tinha acontecido, que não sei o quê, com uma equipe da França, e não aconteceu mais nada, não continuou. E aí o professor Joaquim me convidou, falou, você não quer ir para a França? Quando eu estava terminando a residência. E eu falei, quero, mas não sabia que ia acontecer. Foi na época do programa Gávea Transplante, que eles estavam começando, lembra disso? Até o dia que ele chegou com uma carta e falou assim, olha, você foi aceito para ir para a França. Que legal. Pô, Bruce. Eu falei, poxa, que legal. Nessa época, eu estava investigando uma febre de origem obscura em mim. E foi exatamente, eu já tinha comprado a passagem e tudo, e fecharam o diagnóstico de provável lúpus, eu comecei a tomar corticoide e fui para a França. Na França eu não tive nada. Tive nada. Todo período que eu passei lá, fiquei tomando meu corticoidezinho, a dose baixa, e não tive nada. Quanto tempo foi, Lúcio? Quanto tempo você ficou na França, nessa época? Primeira vez, fiquei 6 meses. Eu sei que você ficou várias vezes. Né? 6 meses. E depois voltei e fiquei mais 3 meses. Assim, esses 6 meses, eu vi quase 50 transplantes. Eu participei de 50 transplantes. Então, foi uma imersão em transplante, em cirurgia de fígado, em um monte de coisa, e aquilo me deslumbrou. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu voltei para o Brasil, eu quero fazer isso, com lista de tudo que eu precisava fazer, detalhes de até gelo, quantidade de gelo que ia ter que ter,
que ia fazer dentro do centro cirúrgico do Fundão, mas eu também ter gelo em casa, que eu já ia sair de casa com gelo, porque ia precisar de mais do que ia ter no Fundão. Então, assim, com cada checklist de cada coisa. Eu voltei desses primeiros 6 meses, a gente ativou o programa na UFRJ, na verdade, no Gávea Transplante, né? Isso, na São Vicente, né? E aqui um mérito ao Luiz Roberto Londres, sim. O diretor da clínica, que foi o grande incentivador desse projeto. Grande incentivador da gente, desse programa que eu considero que deu super certo, que você só começou o transplante na UFRJ porque tinha um Gávea Transplante. E aí, assim, não tinha central de transplante no Rio de Janeiro, né? Não tinha, na época, tinha um programa que funcionava nos servidores, que não funcionava, mas não funcionava. Eu fui avaliar alguns doadores nessa época que a gente começou o transplante. E assim, você tem uma noção de como era precário. Num CTI do hospital grande, em Niterói, me pediram para falar assim, você que mora em Niterói, passa lá para ver um provável doador que tem. E eu passei no CTI para ver o provável doador, porque era como podia funcionar aquilo. Já tinha transplante de rim no Rio, mas praticamente só com doador vivo. E eu cheguei nesse CTI, entrei e falei, quem é o provável doador que pediram para avaliar? Ah, é aquele paciente. E aí eu fui ver, o respirador estava desligado. Caramba. E a família toda em volta ao doente. Eu falei, é aquele ali mesmo? Aí o médico plantonista, é aquele paciente. Eu falei, então eu vou embora, depois eu peço para ligarem para vocês. E fui embora, era um doente em coma, que tinham chamado para ver como provável doador de órgão. Então, assim, para você ver como era, apesar de pouco tempo, 30 anos atrás, mas como era precário o estado do Rio. Eu acreditava que os outros estados já estavam melhores do que isso. Então, o transplante de fígado que a gente começou ajudou o transplante de rim a dar um salto, a ter doador cadáver, ter doador falecido, fazer captação. No início, eu lembro que o rim revezava um cirurgião de cada centro, e chegou uma época que a gente falou assim, não, a gente vai precisar tirar o fígado, a gente tira o rim também, e para estimular o transplante a acontecer no estado. Depois você, Eduardo, viveu mais do que eu isso, a implantação de um programa estadual de transplante mesmo, e que ajudou muito. Ajudou muito. E aí, assim, eu fiquei encantado com o transplante. Já em 97, eu fui em 96, em 97 a gente conseguiu fazer 3 transplantes, os 3 deram certo. Em 98 a gente conseguiu fazer 9 transplantes de fígado. Alguns deles faleceram, mas a grande maioria sobreviveu. Curva de aprendizado, né? Em 99 a gente fez 19 transplantes. Aí, caramba, 19 transplantes num ano, não sei o quê. Eu cheguei a fazer 130 transplantes de fígado num ano. Então, assim, esse desenvolvimento da carreira foi muito legal. Foi muito legal assumir o programa. Aí depois a gente começou no Gávea Transplante, o FRJ, e depois eu fui para Bom Sucesso, que foi muito legal. Assim. Bom Sucesso eu fiz 600 transplantes de fígado. Assim, e foi uma coisa grande de ter que liderar o programa. Assim, na UFRJ, o Joaquim sempre foi o líder. Quando eu tive que sair, eu tive que ser o líder com 34 anos. Um líder de transplante de fígado no Brasil com 34 anos, isso era uma coisa assim, inimaginável. E assim, não tem outro jeito, eu tenho que ser. E deu tudo certo. Assim, deu tudo certo, acho que por planejamento, por equipe. Eu consegui juntar na equipe um hepatologista que sempre adorou transplante de fígado, que fez a formação em Curitiba. E quando voltou para o Rio, eu falei, vem para cá, vem para cá. Ela veio para a equipe e veio para minha casa também. Aliás, eu fui para a casa dela. Acabou casando. E junto até hoje. Mas foi muito... empolga, né? O pessoal conversa, trabalhar junto e aí é dia e noite. Né? E isso foi muito legal. Um monte de coisa aconteceu na hora certinha, deu certo. Eu lembro a minha felicidade de comemorar 1000 transplantes. Foi uma coisa muito legal. E a gente combinou com 17 pacientes de subir a Pedra da Gávea. Eu nem imaginava que eu ia precisar de um transplante um dia na vida.
E a ideia de subir a Pedra da Gávea com 17 transplantes era até fazer um vídeo bem legal para mostrar à sociedade que aquele esforço de doar órgão, de naquele momento difícil para a família dizer sim, eu quero doar, que aquele esforço vale a pena. Que aquelas pessoas todas estavam ali no topo do mundo, do Rio, no topo da cidade, lá de cima, e dizendo, consegui vencer a pedra, venceram a vida também. E só venceram a vida porque um doador, uma família, disse sim para a doação. Então, assim, o objetivo era comemorar 1000 transplantes, que, poxa, foi super legal, fazer uma propaganda de doação de órgãos para a sociedade aprender. E quando eu precisei, 2 anos depois de fazer um transplante, ver que todo aquele esforço para conscientizar a sociedade, conscientizar os médicos do Rio de Janeiro, das terapias intensivas, que tinham que trabalhar com doação, que a pessoa com morte cerebral não era um doente para ser excluído da terapia, mas era um paciente que podia ajudar 8 pessoas, 10 pessoas a ficarem vivas por mais alguns anos ou por mais algumas décadas, a ter uma vida normal, que isso valia a pena. Então, esse vídeo a gente passou para médico, a gente passou na sociedade, a gente divulgou na rede social, e eu acho que foi muito legal, alguns anos depois, eu precisar de um transplante, e está tudo montado. A central de transplante parece um filme organizado, né? Parece que estava tudo escrito. Eu precisava, mas foi exatamente na época da Covid que tentou bagunçar tudo, mas deu tudo certo. Então, assim, foi muito legal poder ter vivido isso tudo, Eduardo. Foi muito, muito, muito legal. Lúcio, eu vou te interromper novamente, como eu já te falei, eu te interrompi algumas coisas. Você falou aí da Pedra da Gávea. E aqui no Nefrotalks a gente sempre tenta não somente falar das coisas leves, e eu vou falar de algumas coisas pedregulhas também, né? E sempre com o objetivo de esclarecimento. E falar de esclarecimento, não dá tempo de eu responder as perguntas que vão aparecendo aqui, mas surgiu uma pergunta aqui que a gente precisa responder. Como faço para ser doador? Eu vou deixar você responder. Então, eu fui, como o Eduardo falou, presidente da BTO. Eu acho que assim, essa minha carreira assim, quase que meteórica, assim, foi muito rápido, como tudo aconteceu. Hoje parece que foi um filme assim, que passou acelerado 10 vezes. Assim, mas assim, eu cheguei à presidência da BTO, no Rio tinha pouca doação, o Eduardo lembra disso. Eu tentei fazer um monte de curso de doação com CTI, formação de gente. Depois o Eduardo entrou nessa história de central de transplante, também revolucionou o Rio de Janeiro, trouxe a experiência de Nova York. Mas, assim, uma das coisas que ele sempre falou e sempre defendeu, que era a doação de órgãos, isso é muito fácil, ser doador de órgãos. Ser doador de órgãos, basta ter uma conversa super informal com a sua família. Nenhum documento que você tem que assinar, não tem nada. A sua família, nesse momento super triste, que é quando alguém muito próximo morre, se já alguma vez na mesa de jantar conversou sobre isso, fica muito mais fácil dizer sim, eu quero doar. É lógico que doação de órgãos não é só campanha. Assim, o Joel, que é um grande amigo também, que é responsável por Santa Catarina, que traz um monte de ensinamento da Espanha, disse que não é só campanha para a família, mas também formação do médico de como abordar a família. Isso é super importante também. Mas médico e enfermeiro, né? Quando a família tem uma predisposição a doar, sabe que aquela pessoa gostaria de ser doador de órgãos, isso nitidamente ajuda muito a tomar essa decisão. Ou seja, é simples, é só falar com a família. É só falar com a família que quer doar e trazer isso para a mesa de jantar. Não precisa assinar papel, não precisa fazer nada. Se estiver jantando, tomando um bom vinho, que o Eduardo gosta muito, na hora do brinde, Verdade. Comentar que quer ser doador, gosta de ser doador, gostaria da ideia. As famílias que doam, a maioria das vezes, tem um sentimento muito bom de, mesmo naquele momento que a pessoa faleceu, isso é depoimento de várias famílias que doaram, conseguir ajudar um monte de gente. Então, isso é muito... Isso realmente está documentado, inclusive, cientificamente,
que as famílias que têm a oportunidade de dizer sim nesse momento tão difícil, certamente um dos momentos mais difíceis da vida de qualquer pessoa, elas vivem o luto de uma forma menos dolorosa. Não tem outro termo para dizer isso. Nunca é confortável, nunca é agradável, mas menos dolorosa. E a lembrança daquela pessoa fica como, assim, essa pessoa continua em vida através de outras pessoas. Agora, o assunto pedregoso que eu queria te trazer, Lúcia, e obrigado pelo esclarecimento aí a nossa pergunta, né, como fazer para ser doador, nós somos médicos e a gente conhece o ambiente que pode ser de cooperação ou de competição. E a cirurgia, por si só, já é um ambiente competitivo, em que o espaço para ser chefe de uma equipe, eu peguei esse gancho do que você falou, ele é restrito a poucos, né? E o transplante de órgãos, e o hepático em particular, pela complexidade da cirurgia hepática, que é uma cirurgia que dura horas e horas, ele, sem dúvida, é para poucos, né? A liderança de uma equipe. E eu vou fazer uma analogia com o que eu estava ouvindo hoje de um vídeo, né? Fiz 30 minutos de academia e estava vendo vídeos de basquete. E o Golden State Warriors, parece que tem nada a ver com o que eu vou falar agora, né? Basquete, o Golden State acabou de ganhar o 4º título, e o título, alguém estava comentando assim, os comentaristas sobre o título falavam assim, instituições ganham o jogo. Instituições, não somente os jogadores, os técnicos, os managers, né, os gerentes, etc., mas as instituições. E a instituição bem estruturada, ela ganha jogo. E a gente sabe que nossas instituições públicas e privadas no Brasil nem sempre são formadas ou estruturadas para serem campeãs. E quando são, às vezes, são por períodos curtos. Não chegam a fazer dinastias, que era a discussão do basquete. Se o Golden State é uma dinastia, como foi o Chicago Bulls, o Celtics nos anos 60, o Lakers, não sei, isso é para quem gosta de basquete, né? Mas especificamente veio o assunto sobre um jogador, que foi o Kevin Durant, né? Para quem segue basquete, é um dos maiores jogadores dos Estados Unidos, um craque. O Kevin Durant veio, se eu não me engano, de Oklahoma, foi para o Golden State, foi campeão lá, e depois ele saiu para ir, tendo ganhado um título, pela primeira vez através do Golden State, ele foi para Brooklyn, onde ele não encaixou. E ele foi jogar justamente com um adversário armador, foi o Kyrie Irving, abandonando o seu parceiro Steph Curry. Então, esse é o tema que eu queria levantar. E uma das respostas que foi apresentada por um jornalista falou assim, olha, o KD, como o pessoal chama, o Kevin Durant, precisava ter experiência de ter um time onde ele era o principal. E essa é a minha pergunta para você. Chegando a ser transplantador de fígado, e você homenageou naturalmente, que bom, o Joaquim, né? Joaquim foi um pioneiro aqui no Rio de Janeiro, né? E você precisava, talvez, ser o líder de uma equipe indo para bom sucesso. É assim mesmo? O cirurgião, quando chega naquele estágio, eu posso ser um líder? Fala um pouquinho sobre essa sensação. Espero não ter, de alguma forma, invadido uma questão pessoal, mas acho que é importante ouvir. Eu acho que é um bate-papo, assim, e isso. Liderar, assim, vamos lá. O Rio de Janeiro tem uma equipe no interior que o cirurgião foi meu residente e aprendeu a fazer transplante comigo. Tem uma equipe em Niterói, onde os cirurgiões aprenderam a fazer transplante comigo. Tem uma equipe na Barra da Tijuca, onde os cirurgiões... Pode dizer os nomes, pode citar os nomes em homenagem. Tem uma equipe que faz transplante pediátrico que aprendeu a fazer transplante comigo. Então, assim, dá muito gosto ter formado muita gente. Assim, um monte de gente ter aprendido a fazer comigo. Um dos cirurgiões da minha equipe montou um programa em Juiz de Fora, que ele ia lá fazer os transplantes e voltava. Durou 3 anos esse programa, com um resultado excelente. Assim, é da minha equipe até hoje, aprendeu. Eu fui no primeiro transplante em Juiz de Fora, no primeiro e no segundo, mas sempre ele operando, eu só ajudando, eu só fui para... Eu lembro que o hepatologista de Juiz de Fora, o doutor Aécio, me perguntou assim, quem é esse menino que vai fazer transplante aqui em Juiz de Fora? Eu falei, doutor Aécio, ele é da minha equipe, pode deixar ele fazer. Eu vou no primeiro e no segundo transplante, mas eu vou lá só para ver. E fui, só para ver, e depois comer uma pizza. A desconfiança, né? Fui só para isso mesmo. E é muito legal isso, as pessoas se formarem. O cirurgião precisa liderar a equipe. Existe essa afirmativa e faz parte da personalidade do cirurgião. Então,
as instituições, eu juro assim que eu queria muito no Rio ter instituições super perenes, mas eu acho que se eu tivesse ficado agarrado à instituição, eu não teria tido essa carreira. Eu fiz 400 transplantes em Quinta Dor, 500 em Bom Sucesso, 250 no São Francisco, alguns na Gávea. Então, assim, se eu não tivesse essa flexibilidade, por conta do Rio de Janeiro, eu não teria. Eu queria muito, assim, uma Santa Casa fortíssima, igual a de Porto Alegre, aqui no Rio de Janeiro, um Hospital do Rim, aqui no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha, assim... Hoje você está na Rede D'Or, né? Hoje eu sou cirurgião da Rede D'Or. E basicamente a minha atividade médica é toda dentro da Rede D'Or e dentro do meu consultório. E que agora incentivo para desenvolver o transplante para valer. Estou esperando e estou querendo acreditar muito nisso para ter mais esse plus na carreira. E assim, eu prezo muito pela minha equipe. Assim, um dos detalhes meu momento paciente foi escolher quem ia me operar. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Foi difícil escolher? Muito difícil. Foi muito, não foi pouco difícil, não. Foi muito. E 500 pessoas davam opinião. Você tem que ser operado por fulano. Você tem que ser operado por ciclano. Eu conheço todos os transplantadores do Rio, do Brasil. Conheço todos os detalhes de Fortaleza faz transplante com mel de mais baixo, transplanta mais rápido. São Paulo demora mais. O Rio demora mais ou menos. Brasília está desenvolvendo muito transplante. Conheço cada detalhe de cada equipe. E tinha que escolher quem ia me operar. E como é que foi a escolha? Eu pensei. E teve um dia que a minha instrumentadora falou assim para mim: nossa, os meninos estão operando muito. Exatamente naquela semana que eu estava pensando quem ia me operar. Eu falei, poxa, tem que ouvir a voz de Deus. Alguém mandou ela me falar isso. E eu escolhi a minha equipe me operar. Antes de falar com eles, eu ainda liguei para o Medina, que é um cara que eu gosto muito. Medina é um chefe de transplante renal no Brasil, um dos caras grandes no transplante renal e muito amigo meu. E é um cara que eu respeito muito a opinião dele. Eu falei, Medina, eu não falei para ninguém que eu preciso fazer um transplante de fígado. Estou falando para você. Vou te pedir para não falar para muita gente, que eu quero, quando transplantar, que pouca gente saiba. Aí ele me perguntou assim, posso falar para o Walter e para o Mário? Eu falei, pode, mas pede para eles não falarem para muita gente. Difícil. Aí, eu falei, Medina, eu estou te ligando pelo seguinte, cara, eu queria que a minha equipe me transplantasse e eu queria ouvir a sua opinião. Aí ele parou, pensou. Poxa, Lúcio, eu nunca tinha pensado nisso. Mas acho que se eu tivesse que fazer um transplante de rim, eu ia fazer no Hospital do Rim. Eu falei, obrigado, só queria ouvir isso. Aí, nesse dia, eu chamei meus meninos, falei assim, poxa, eu queria muito que vocês me operassem. Quem são? Diz o nome deles, para ficar bem documentado. O Tiago Belinha e Vitor Hugo. Eu falei, eu queria muito que vocês me operassem. Queria mesmo. Mas vocês podem dizer não. E eles pararam, tiveram tempo de pensar, mas rapidamente falaram assim, não, a gente vai te operar. Uma honra, né? E assim, se eu escolhi eles para me operar, os três, eles podem ser líder em qualquer equipe. Eles passaram por uma prova de fogo, assim, brutal. A única coisa que eu falei para o meu anestesista, para quem está pouco afeito ao transplante de fígado, na hora que reperfunde o fígado... Lúcio Auler? Lúcio Auler. É uma hora difícil, assim, que entra muito sangue no fígado, então a volemia do doente baixa muito, sai uma solução de perfusão cheia de potássio direto no átrio, cardíaca, com uma temperatura baixa. Às vezes o doente para, às vezes, assim, não é infrequente. Você massageia 4, 5 minutos e volta, 3 minutos e volta. E com anestesista monitorando, fala assim, não, massageia é melhor, massageia é pior, troca. Então, assim,
mas é um período de estresse muito grande. Aí, quando eu estava indo para o hospital, eu liguei para o Auler, falei, cara, se eu parar, você acalma todo mundo? Diz que a massagem está boa, só acalma todo mundo, eu vou voltar, só acalma que Você não vai... queria fratura de costela, né? Você não Aí, queria o não, pode ficar. pós-operatório. E assim, isso foi um dos detalhes desse momento Agora, transplante Lúcio, que passou na Lúcio, minha vida. como eu falei, eu não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso, porque é uma questão íntima, você que teria que falar sobre isso, ainda mais agora numa live, né? Está gravando isso aqui, a internet fica. Mas eu te digo assim, que admiração e que exemplo de liderança, porque você liderar uma equipe, bem que eu trouxe um assunto pedregoso, né? Que é você se tornar o líder, a estrela, e é fácil ser parede, né? Ser vítima de crítica quando você se coloca nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, o que é difícil, é fácil ser chefe, difícil é ser líder. E Uhum. esse exemplo de estímulo, eu tenho certeza, convicção, que os teus liderados, ao você ter esse ato de reconhecimento, eles vão te seguir o resto da vida. Né? Não que precisem, eles vão ser líderes em outras equipes, É, mas é de uma admiração incrível. sim, Parabéns. eu pensei assim, pensei em um cirurgião para convidar para vir. Eu pensei no Ben-Hur, que é um cirurgião conhecido. Claro. E aí o Ben-Hur está até muito próximo de mim nessa época, porque a gente estava vendo alguns doentes juntos. E eu falei, poxa, eu só não vou chamar porque vai roubar a liberdade dos garotos. Assim, eu acho que tivesse outra pessoa na sala, eles iam ficar intimidados e ia ser ruim. Então, assim, não chamei, nem comentei com o Benhor na época, mas ele falou, Lúcio, quando ele soube que eu ia fazer um transplante, ele me ligou, falou, poxa, eu estou daqui torcendo a beça, quando acabar pede para me dar notícia. Que bom. E acabou que eu não o convidei para vir, para não tirar a liberdade e o brilho deles. Eu tinha certeza que eles iam brilhar. O meu transplante, Edu, era super difícil do ponto de vista técnico. Eu tinha Por quê? trombose na porta, trombose veia hepática, Ah, tá. tinha uma cacetada de colateral. Então, Você é Boticchiari? um Boticchiari. Ia ser um transplante tecnicamente muito difícil. E eles brilharam e foi tudo bem. Cada vez eu gosto mais dele, cada dia que eu trabalho com ele. Às vezes eu fico assim, pô, esses caras estão indo longe demais, estão me passando. Mas eu acho que isso, liderar faz Natural. parte de conhecer, deixar crescer e deixar passar. Alguma hora vão me passar. Eles são muito Eu melhores gosto. que eu em vídeo, em robô. Então, assim, a gente junta a coisa boa de cada um e hoje a gente tem uma equipe, e aí agora, assim, a gente entrou pela essa seara de transplante renal, quisesse fazer já há muito tempo, e surgiu a oportunidade, e assim, oportunidade da vida, assim, de poder fazer e ter começado, e aí, assim, deixar o Lucas, que é foi quem realmente foi o cirurgião da minha cirurgia, é uma coisa que ele gosta também, e aí deixar ele avançar e talvez, eu tenho certeza que ele vai me passar no transplante renal, eu tenho certeza disso, que ele Que bom. vai ser o cara que vai liderar ao máximo o transplante renal, e eu estou deixando, assim, faz parte do chefe e do líder deixar as pessoas crescerem. Acho que o transplante renal vai dar uma possibilidade dele levar as cacetadas todas que o chefe tem que levar e suportar essas cacetadas todas e fazer de forma melhor possível. Então, assim, isso tem sido legal. Tem sido, assim, eu acho que eu estou numa fase da carreira em que eu estou vendo estimular os mais novos, vendo eles crescer a beça, vendo eles chegarem muito perto de mim e me passarem alguns tópicos. Isso é muito legal. Você saber viver isso é muito legal. Eu podia estar igual um monte de chefe tem. Chega, rebaixa ele ao máximo para ele não crescer, Uhum. crescer mais do que eu. Mas isso eu tenho conseguido conviver legal, de uma forma legal com isso, a cabeça legal e estimular eles a crescerem. Parabéns. O Neto, né, e nos Nefro Experts, a gente tem muitos encontros em que a gente troca informações sobre literatura em geral. E liderança, literatura sobre gestão.
E eu gosto sempre de uma frase atribuída ao Lee Iacocca, né, que foi aquele gerente que transformou, dentre outras coisas, a Chrysler, né, tirou de uma crise. E ele tem uma frase que eu uso de vez em quando, que é: siga-me, lidere-me ou sai da frente. Então, os grandes que trabalham com a gente, e eu também tenho a oportunidade, a sorte, né, de ter formado uma equipe com cerca de 20 nefrologistas, é isso que a gente espera. A gente é líder durante o período, mas daqui a pouco a gente está seguindo, o que não pode atrapalhar, porque aí é sair da frente, né? Então, a gente sabe que o foco tem que estar sempre no resultado e o beneficiado tem que ser sempre o paciente. E isso vocês têm feito com muito brilhantismo. E aí eu venho dois tópicos que vão ser, talvez, duas últimas questões. Se encaixar mais uma, eu vou encerrar com a terceira. Então, vou te dizer quais são os tópicos que eu queria te falar. O primeiro deles, sobre essa questão de parceria, e eu queria que você falasse sobre a parceria clínica cirúrgica, né? E, naturalmente, não tem como deixar de falar da Beth Balbi, né, sua grande parceira. A segunda questão que vem em consequência disso é a parceria entre especialidades. E você, como cirurgião hepático, hoje recebe nossos pacientes para transplantes renais. E isso, obviamente, faz com que você tenha que ter uma integração com os clínicos, não somente os hepatologistas como a Beth, mas os nefrologistas. Então, a questão do... Falhou, Edu, não ouvi. Eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Então, os três tópicos seriam a parceria clínico-cirúrgica e Beth como personagem. Secundariamente, a parceria entre especialidades, hepatologia, nefrologia. E o terceiro tópico, a parceria, e aí é muito mais amplo, é a BTO. E para os mais jovens, o futuro dos transplantes e o quanto que a BTO precisa dos mais jovens participando para que a gente cresça ainda mais. Nós temos uma belíssima especialidade, que são os transplantes. O Brasil é líder nisso. A gente tem aí 17 minutos para falar esses três tópicos. Bola contigo. Eu acho a multidisciplinaridade excelente e fundamental. Eu sempre adorei a parte clínica, mas eu tenho nítida sensação que eu não sou clínico. Sim, eu sei, eu estudo hepatologista, mas quando me chamam de hepatologista, eu fico bravo, porque eu não sou. Hepatologia é uma especialidade, eu sou cirurgião. Assim, é muito diferente. E aí um detalhe, assim, a Beth talvez tenha sido o grande impulsionador dessa equipe de transplante que eu montei, que eu coordenei na minha vida. Assim. Eu lembro de um detalhe, assim, tinha um doente nosso que não fazia nível de ciclosporina de jeito nenhum. E os mais jovens nunca usaram nem ciclosporina. Então, assim, e ainda era uma ciclosporina de microemulsão, de diluir, não sei o que, no copo, e tomava. E aí suco de laranja. Não fazia nada, não sei o que, de nível. Aí a Beth entrou no quarto. Copo de plástico! A ciclosporina gruda no plástico, não sei o que. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca ia pensar nisso na minha vida. Não, isso então, é ser assim, clínico. É detalhe. 500 mil outras tiradas dela de isso é aquilo, e eu nem tinha passado na minha cabeça que podia ser aquilo com o doente. Então, assim, essa parceria é fundamental. E eu consegui montar isso na hepatologia, foi muito legal. E agora estamos começando a engatinhar com a nefrologia, porque assim, o Eduardo deu essa chance de participar da equipe dele. Assim, eu vejo os doentes eu converso com os doentes abessas que as minhas décadas de formação são de cirurgião de fígado e transplantador de fígado. Estou iniciando no transplante renal, fazendo com resultado muito bom, mas eu nunca respondi isso de doente nenhum. Eles entram super confiantes na cirurgia. A cirurgia, do ponto de vista técnico, comparado com o transplante de fígado, um pouco mais fácil, mas o doente é tão difícil quanto. Tem alguns pulos de gato de detalhes técnicos que
só fazendo muito que você fica muito craque. Eu tenho um livro sobre tipping point, que é quando na carreira que você fica muito bom. Quando você faz 20 mil horas. 10 mil daquilo. horas. 10 mil. Exato. 10 mil horas. Malcolm Gladwell, né? Exato. Eu cheguei com os 1000 transplantes de fígado. Cada transplante de fígado demorava 10 horas. Quando eu fiz 1000 transplantes de fígado, eu completei as minhas 10 mil horas de transplante de fígado. E hoje eu vou para um transplante de fígado e falo assim, não vou ter surpresa. E realmente funciona desse jeito. O do rim eu ainda tem surpresa. Quando vem o rim em ferradura, quando vem um rim de criança, quando vem um retransplante renal, ou um transplante que... Isso tudo a gente já fez, que tinha trombose das duas ilíacas e da cava, e que a gente fez um transplante ortotópico. E aí eu usei muito do que a gente faz em transplante de fígado. E nesse transplante ortotópico, eu cheguei a ligar para o Figueiró, nos Estados Unidos. Falei, Figueiró, eu tenho que fazer um transplante assim, assim, assado. O que você acha? Então, buscar a pessoa mais experiente para te dar conselho e ter feito, e deu tudo certo. Conversei depois que deu tudo certo com o Walter Duro. Ele falou assim, cara, você tem que publicar que eu quero fazer isso a beça na Santa Casa, e ninguém quer. Eu tenho doente que tem trombose nas veias e ninguém faz nada. Então, assim, ter trazido a experiência do fígado para o transplante renal, que a gente faz um monte de bypass de veia, quando tem trombose de porta, etc. Então, isso foi muito legal e está sendo muito gostoso. Então, assim, é uma coisa nova que eu coloquei na minha vida que está sendo muito gostoso fazer, aprender com o nefrologista, coisa que eu entendia de MELD, eu não entendia nada de função renal. Então, assim, isso tem sido uma coisa gostosa e ter sempre coisa nova para ler, não tem nada mais falando de leitura, o Neto mandou uma mensagem aqui corrigindo a gente, né? O autor é o mesmo, Outlier, o Malcolm Gladwell. E ele escreveu 2 livros, o Tipping Point, né, que é o ponto da virada, e o Outliers, onde ele fala sobre 10 mil horas. Exatamente. Fora de série, os Outliers. Isso, Outliers, exatamente. Muito bom esse livro, muito. É isso aí. Esse é um clássico. Aqui em casa todo mundo já leu. Hoje, o ponto da virada. Horas que você vive. Então, Agora, eu tenho uma história para contar, Lúcio, relacionada, mais uma vez, uma analogia, né, que eu faço bastante, no caso entre a música e o que a gente está vivendo aí. Quando você, um cirurgião de fígado, vem para o mundo do transplante renal, né, e obviamente isso não é pioneiro, nós temos alguns bons exemplos de cirurgiões de transplante como um todo, né, que são completos. Você citou o Figueiró, a gente tem o Eduardo Fernandes aqui no Rio, tem algumas pessoas que são de destaque, porque tem habilidade manual, né? E como eu falei no início, a cirurgia de transplante hepático é muito complexa. A cirurgia de transplante renal também é complexa, mas com as suas características. E a minha analogia é com música. Como você percebe, né, pelo meu background aqui, música faz parte da minha vida, mas o baterista, o único que morreu do Rolling Stones, né, o nosso batera, ele falava assim, o Charlie Watts, ele falava, eu sou um músico de jazz, mas me chamaram para tocar rock and roll. Então, e ele fez uma turnê com a banda dele aqui no Rio de Janeiro, né? E que as pessoas ficavam surpresas. Pô, você está tocando jazz? Ele dizia assim, o meu emprego é tocar rock and roll, mas o que eu gosto, minha paixão, é tocar jazz. Óbvio, eu não estou fazendo... Você agora, obviamente, é apaixonado por transplante de fígado, de rim, de pâncreas, de tudo, mas você, ao trazer o ambiente de uma área que é próxima, mas que não é igual, você só acrescenta para você individualmente e para a música, né, para o mundo, né, no caso, para os transplantes. Então, a sua equipe tem feito transplantes com resultados fantásticos e só tem a parabenizar. Não tem surpresa, é o que você falou. São mais de 10 mil horas suas e da sua equipe trabalhando. A gente já tem aí mais 11 minutos pelo meu cronômetro aqui e queria te ouvir falar um pouquinho sobre vida associativa, né, a BTO em particular, e sobre, se a gente tiver tempo, o futuro dos transplantes, na tua percepção. A gente tem ouvido falar sobre órgãos artificiais, sobre xenotransplante, e como é que você vê agora como paciente, como grande e já cirurgião sênior, né, de transplantes? O tempo passa, né, e eu sou mais velho que você, mas a gente está aí entrando naquela fase de formar mais pessoas e estimular os mais jovens a participar nessas áreas. Como é que você estimula os mais jovens à vida associativa? Como é que se chega a ser presidente da BTO? Como é que você... Não que você tenha que ser presidente, obviamente,
mas como é que você pode contribuir para que o transplante melhore? Então, vida associativa, a BTO. A BTO foi uma delícia participar. E assim, tá no momento certo, na hora certa, que eu consegui entrar para uma diretoria. Assim, eu estava num congresso, eu fui convidado, aí eu falei, poxa, eu vou entrar nisso, não vou. Sempre se ouve que as sociedades têm muita briga, não sei o quê. E eu falei, não, eu vou entrar. E aí, já na primeira diretoria, que o Walter foi reeleito presidente, foi muito legal participar. Assim, é uma sociedade sem muita briga, sem muita confusão. Claro que tem sempre alguém insatisfeito, alguém infeliz, alguém que achava que tinha que ser diferente, etc. Isso faz parte. E você coordenar isso é uma coisa importante na carreira, em tudo na vida. Eu acho que mas a BTO é uma casa de muitos amigos, é uma sociedade muito gostosa que precisa de gente nova. Eu, às vezes, brigo com as pessoas da minha equipe. Como vocês não são membros da BTO? Não é possível. Então, assim, é uma sociedade que é muito gostosa de participar. E eu acho que a vida associativa é importante. É importante para você discutir coisa médica, é importante para você discutir outros problemas da profissão, inclusive remuneração. Tá? E agora a gente está numa fase onde o transplante de fígado talvez entre no rol da ANS, e nada mais importante para discutir remuneração de transplante de fígado do que uma sociedade médica, onde a gente sabe que vai ter opiniões diferentes, mas se você sai com uma ideia ali bem formada, bem focada, você sai muito fortalecido para discutir com as coisas difíceis da profissão, como plano de saúde, hospitais, como remunerar médico. Então, assim, eu acho que você ter uma sociedade médica forte e discutir sobre dinheiro e pagamento de cirurgião, de médico, de anestesista, não pode ser um tabu médico. A gente vive disso. A gente vive disso. A gente aprende, não, medicina é um sacerdócio, não sei o quê. Mas você precisa da remuneração para sobreviver. Então, conseguir discutir isso não tem lugar melhor que dentro da sociedade médica. Remuneração do médico, remuneração da equipe de enfermagem, remuneração do fisioterapeuta, e a BTO engloba todas essas especialidades, todas essas carreiras. Então, a vida associativa eu acho super importante e acho que as equipes de transplante tinham que valorizar mais a BTO. Acho mesmo. Assim. A minha própria equipe, eu falo isso para a minha própria equipe. E participar, ir mais às reuniões, ir no Congresso como associado, votar nas decisões que têm que ser tomadas, que tem que ser na plenária. Então, tem um monte de coisa importante que eu acho que a vida associativa a gente tinha que dar mais valor a isso no Brasil. A gente dá pouco valor a isso. E ter vivido a BTO foi muito legal. Foi muito legal discutir coisa no Ministério. Quando você é presidente da BTO, você é muito requisitado para dar muita entrevista. Então, isso foi muito importante na minha carreira. Importante mesmo. E hoje eu sou do Conselho, tenho orgulho de ser do Conselho. É difícil um transplantador de fígado ser eleito para o Conselho. Quando você é presidente, você fica no Conselho por 6 anos e depois você tem que ser eleito. E essa é meu primeiro biênio eleito no Conselho. Parabéns. É super importante e foi um reconhecimento muito legal dos associados da BTO, que me deu muito orgulho. Bom, a gente tem... Eu tenho mais um minuto. Hoje, na reunião do Rim, do Hospital do Rim, falou assim, não, algumas coisas atrapalham a liderança. Às vezes, uma doença tira o cara da posição dele. Eu fiquei me vendo nessa posição, assim, de... tendo tido o diagnóstico de câncer de fígado, tendo precisado de um transplante de fígado, tendo uma doença de base muito importante, e mesmo assim conseguir me manter líder e fazer... Isso dá muito orgulho, muito orgulho. Eu acho que a minha doença me fortaleceu, em vez de me enfraquecer. E fortaleceu muito a equipe. Então, isso foi muito legal nesse meu período doente que eu passei e que acho que eu consegui superar hoje.
nos Que dias de hoje. muito bom mesmo te ver saudável e beneficiando tanta gente. Aqui na live já entraram vários pacientes e famílias agradecendo. E, obviamente, isso aqui vai ficar online aqui no Nefro Academy para as pessoas assistirem. Agora, pegando mais um gancho, né, que é a minha função, você falou aí de novo sobre a questão de ser um líder e eu tinha te feito uma pergunta sobre o futuro e uma das publicações mais impactantes recentemente foi a publicação do New England falando sobre utilização de órgãos de animais em seres humanos, né? O xenotransplante tão sonhado há tantos séculos. Aliás, o primeiro transplante de rim foi com porco, né? Em Jabolé, em 1900, aproximadamente, mais de 100 anos. E um dos transplantadores que é líder nessa publicação é o Robert Montgomery, né, que você deve conhecer, e ele é transplantado de coração, e um dos motivos de ele ter recebido o coração relativamente rápido é que ele aceitou receber um fígado, um rim, desculpe, um coração contaminado de um doador com hepatite C. E como você sabe muito bem, hoje em dia a hepatite C tem tratamento, coisa que nos anos 90, quando a gente estava saindo da faculdade, eu me formei em 86, era impensável. Hepatite não A, não B, depois hepatite C. Enfim, juntando isso tudo, como é que você vê, nesses últimos 3 minutos que nos restam, o futuro do transplante? Será que o xenotransplante vem? Será que a gente vai continuar tendo transplante doador vivo de fígado? Como é que você vê o futuro dos transplantes? Eu já parei para pensar nisso um monte de vezes. O primeiro livro-texto de transplante de fígado, do Busuttil, foi publicado em 96. Ele já falava de xenotransplante nesse livro. Ele republicou uma edição desse livro em 2006, 10 anos depois. E ele falava de xenotransplante também. O congresso da BTO, que eu fui presidente, que você participou muito, que foi aqui no Rio, em 2010, a palestra, uma das palestras magnas foi sobre xenotransplante. Foi feito agora um transplante cardíaco, foi feito um transplante de rim. Todos dois foram considerados o sucesso. O paciente do transplante cardíaco morreu, o de rim foi um paciente com morte cerebral que recebeu um rim, o rim funcionou super bem, sem muito problema de rejeição, mas como era um paciente de morte cerebral, ele parou alguns dias depois. Medina, hoje, na sessão dele, falou que não acontece antes de 10 anos, foi muito categórico. Eu talvez seja mais jovem, mais sonhador. Eu acho que acontece em menos de 10 anos. Eu acho que as coisas estão andando muito. Eu já parei para pensar se antes de eu aposentar, ou antes da vida me aposentar, se eu ia ver um xenotransplante, se eu ia rir do que eu fazia quando comecei a carreira. Eu estou torcendo para isso acontecer. Assim, tem algumas barreiras a serem ultrapassadas ainda, mas as coisas estão andando muito. Eu acho que o xenotransplante de rim, de coração, a gente vai ver. E o de fígado, eu torço muito para ver também. Tem os seus desafios. Alguns desafios que as pessoas falavam intransponíveis foram quebrados. A rejeição hiperaguda, você modificar geneticamente o porco, e isso foi quebrado. Eu acho que isso foi bypassado. Só um parênteses, Lúcio. Esse foi meu tema de doutorado em 2001, ou seja, há 21 anos, esse era o desafio, né? A barreira endotelial do xenotransplante. E como você falou, foi vencido. Eu acho que a gente vai ver. Eu acho que eu vou ver. Eu estou torcendo para um monte de coisa, inclusive para eu ter saúde para isso. Isso aí, vai ter. E talvez eu acredite que em menos de 10 anos. Algumas coisas difíceis foram bypassadas. Vai ter algumas outras coisas. Eu acho assim, não vai ser tão facinho assim matar um bicho para pegar o órgão dele e botar em gente. Não vai ser. Apesar de um monte de gente, a gente come bicho, a gente come porco, a gente come galinha, a gente come boi. Mas quando você fala, eu vou matar o bicho para salvar a vida daquele cara, eu não sei se vai ser tão facinho. Eu acho que isso é uma discussão que tem que ser começada na sociedade também.
Porque Bioética. senão, isso, bioética, senão isso vai ser um problema no futuro. Então, como não usar órgão de macaco? Macaco é um bicho que a gente não mata todo dia. A gente vai matar macaco para usar o órgão dele? Então, assim, eu acho que isso não é fácil. Essa discussão ética e bioética vai ter que começar a ser feita para a gente poder fazer xenotransplante no futuro. Lúcio, infelizmente, olha só, estou olhando o horário ali, uma hora decorreu. E Hora passa a gente a passa conversa muito boa, rápido. passa muito rápido. É isso. Foi Eu só tenho a te agradecer, em nome de todos aqui que estão assistindo, os que ainda vão assistir, os pacientes, os colegas nefrologistas, que é a maioria desse grupo, do Nefro Academy. Mas, como todo bom papo, a gente poderia continuar isso por horas e horas e horas, como dizia Renato Russo. Meu amigo, muito obrigado. Saúde, vida longa. E vamos continuar esse papo em outras edições do Nefro Academy. E como o Netão já prometeu, você vai ser um dos convidados para o Nefro Expert. É só aguardar. Tá joia. Um abraço a todos. Obrigado a todo mundo. Amigo. Tudo de bom. Saúde. Saúde a todos. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!